Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Angélica e esse é o canal da mamãe, um canal criado especialmente para falar com você tudo sobre o mundo da maternidade. E hoje eu vou dar sequência aos vídeos falando sobre o desenvolvimento dos bebês e este é sobre os bebês de 7 a 9 meses. Então vem e confira comigo esse vídeo. Então, vamos continuar falando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês. E no vídeo de hoje, eu falo sobre os bebês de 7 a 9 meses. Vou falar de forma resumida, como nos outros vídeos, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês nesse período e eu conto com vocês aqui para me ajudar deixando aquele like. Por favor, se você chegou aqui e ainda não acompanhou os outros vídeos, depois eu vou deixar disponível no card para vocês poderem acompanhar, tá? E se você tem alguma amiga gravidinha que gostaria de saber um pouquinho mais, compartilha com ela esse vídeo, tudo bem? Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, que isso vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo e também vai me ajudar bastante na divulgação do canal. A partir dos 7 meses, os bebês, eles têm uma evolução muito grande, tanto na questão motora, visual, de fala, da audição, em todos os campos. O bebê se desenvolve demais e é um período onde acontecem muitas mudanças também na rotina dele, no comportamento. Por isso é muito importante a gente já saber o que pode estar vindo, né, acontecer com os nossos bebês, para a gente estar preparada para essas mudanças. Então, os bebezinhos, eu vou começar falando bem lá dos 7 meses. Aos 7 meses, a grande maioria dos bebês, eles já sentam com total autonomia, sem precisar de nenhum apoio e são bem firminhos. Então, as mães podem ficar mais tranquilas em relação a isso, porque o risco deles de tombar, né, para os lados é bem menor. Aí com isso, o bebezinho também começa, né? Alguns bebês já começam a querer ficar em pé, já vai trabalhando a musculatura das perninhas para ir ficando em pé, nos móveis, segura às vezes na beirada de uma cama, numa cadeira, no sofá, se apoia e tenta levantar. E isso é um dos primeiros passos depois para o bebezinho estar andando. Mas calma, não é porque seu bebezinho às vezes está ficando em pé que ele já vai andar e não vai engatinhar, tá bom? Pode ser que isso aconteça? Pode ser, é bem raro isso acontecer, mas acontece. Mas a grande maioria dos bebês, eles sentam, depois eles vão engatinhando, alguns engatinham de bunda, outros normal, né, de joelhinho mesmo. E depois eles começam a andar, né? A grande maioria faz isso. Algumas crianças pulam essa etapa do engatinhar, mas como eu disse, são poucas. Mas nesse período, nesse meio tempo, alguns bebês eles já começam a estar tentando levantar. Por quê? A mobilidade deles é muito maior, eles já começam a perceber, isso já falando da parte motora totalmente ampla. A parte os bebês nessa parte, eles já têm muita consciência do corpo e do espaço. Eles têm a visão bem desenvolvida já, eles enxergam completamente as coisas, nitidamente eles enxergam tudo. E aí eles conseguem ter mais interesse em estar procurando as coisas e querendo explorar todo o espaço da casa, o quarto, a sala, a parte externa da casa, onde quer que ele esteja, ele vai ter coisas que chamem a atenção dele para ele querer sair em busca de explorar. E isso é muito legal. Lógico que exige muito mais atenção nossa, né, dos pais no geral, dos cuidadores de forma geral. Mas é muito bom que a gente permita essa liberdade para os nossos bebês, para que eles possam sair e explorar todo o ambiente que está em volta dele. E para a gente poder estimular, como que a gente pode deixá-los estimulando? Da mesma forma como eu falei no outro vídeo, procurar deixá-los no chão o máximo possível.
Se tiver um tapete, a gente deixa eles num tapete, um cobertor, ou coloca uma roupinha onde eles fiquem bem agasalhados mesmo, assim, se for uma época um pouco mais fria. Ou não, né, se tiver um calorzão, minha filha mesmo fica bastante sem roupinha, só de fralda, explorando livremente o chão da casa. Então a gente precisa deixá-los no chão o máximo de tempo possível. Isso vai ajudá-los bastante a ter mais autonomia no andar, no explorar e no autoconhecimento deles de mundo. É muito bom que os nossos bebês aprendam as coisas por si mesmos. Em relação à fala, os bebezinhos nesse período, né, durante esses 3 meses, eles já conseguem se comunicar muito melhor com nós, com os adultos. Por quê? Eles já se expressam mais, né, em questão das expressões faciais mesmo. Eles já aperfeiçoaram muito mais as sílabas que eles falam, como eu disse no outro vídeo, mamá, mamá, papá, papá, dá. Alguns bebês já começam a falar, sim, a pronunciar tipo mamã, com o sentido de mamãe mesmo, ou papá chamando papai, ou se referindo ao papá. Então, assim, alguns bebês, dentro desses 3 meses de 7 a 9, eles já desenvolvem a fala dessa forma, dando significado para aquilo que eles querem dizer, se comunicar. E aí fica muito mais fácil para nós adultos também entender e poder atender os nossos bebês. Uma outra coisa que é muito comum nesse período são os bebezinhos desenvolverem o movimento de pinça. Sim, o movimento de pinça é quando a criança ela consegue pegar os alimentos assim, né, com a pontinha dos dedos, ou pegar alguma coisa no chão que eles não vão pegar de forma grossa, grosseira, assim. Eles já têm a delicadeza da ponta dos dedos, ok? E como a gente pode estimular isso? Muito fácil, pessoal. Na hora da alimentação, podemos deixar alguns alimentos picados até um pouco, não tão pequenininhos, mas de corte seguro, deixar disponível ali no prato, no cadeirão, na bandeja onde o bebezinho está se alimentando, para que ele tenha interesse em pegar. Provavelmente no começo ele vai tentar agarrar, sim, mas conforme ele for treinando, ele vai passar a ter esse movimento. Outro momento que a gente pode estar ajudando, né, durante as brincadeiras da criança a se desenvolver nessa questão motora, nesse movimento de pinça, são estimular brincadeiras onde o bebezinho vai conseguir passar um brinquedo para outra mão, de uma mão para outra. Gente, isso também parece bobo, mas para os nossos bebês ajuda muito, muito, muito a eles desenvolverem essa coordenação motora que é tão importante. Nesse período, muitos bebês passam pela fase da angústia da separação. Eu cheguei a comentar sobre ele no outro vídeo, mas é agora que chegou essa fase. A partir dos 7 meses até uns 9, 10 meses, mais ou menos, é que os bebezinhos começam a passar por essa fase da angústia. O que é a fase da angústia? Eu vou falar resumidamente para vocês. A fase da angústia da separação é quando o bebê percebe que ele e a mãe, geralmente é a mãe, né, pessoal? Que ele e a mãe não estão ligados, que eles são pessoas separadas, diferentes, né? E isso causa uma angústia muito grande nele, um certo medo mesmo, quando ele se vê sozinho. Então, nesse período, né, durante essa fase, o bebê ele não gosta de ficar sozinho nos lugares. Ele se sente acuado mesmo, sabe? Isso causa muito medo e um estresse nele, sabe? O bebezinho realmente se sente estressado com essa situação de estar sozinho, separado. Geralmente é da mãe, mas alguns acabam não sendo tão próximos à mãe. Mas enfim, nesse período o bebezinho ele não gosta de se ver sozinho. Resumindo, é isso. E isso causa uma angústia muito grande. E para algumas mães, acaba sendo um período bem estressante. Porque algumas mães pensam assim, nossa, eu não consigo fazer nada, meu bebê às vezes só quer colo, fica muito manhoso. Mas calma, mãe. Isso vai passar.
tenha calma, tenha paciência, porque esse período vai passar. E pensa, se coloca, né, no lugar do seu bebezinho, vamos fazer um exercício de empatia. Eles estão sofrendo, eles sofrem com isso, não é birra só. Nos nossos bebezinhos, eles sofrem durante esse período. É um período, se não bem levado, né, conduzido, pode ser um período traumatizante para eles. Então, vamos ter paciência, porque os nossos bebês precisam da gente, da nossa atenção e da nossa paciência nesse momento. Uma outra coisa que acontece bastante, né, nesse período, durante esses meses, é o bebezinho se autoconhecer. Ele tem consciência de que ele tem olhos, ele tem ouvido, ele tem mãos, ele tem perna. Ele começa a ter consciência corporal. Por isso que é super importante a gente disponibilizar espelhos para o nosso bebê poder estar se vendo, brincando, interagindo com ele mesmo no espelho, porque ele vai criando essa consciência corporal e ele vai se descobrindo. Ele começa a perceber que o corpinho dele é igual ao corpinho daquele adulto, da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, daquela figura adulta que fica sempre perto dele. E isso é muito legal. Quando eles começam a se descobrir, é um barato. Tudo para eles é novidade. Nesse período também, alguns bebezinhos começam a nascer os dentinhos. Não são todos, alguns bebês, os primeiros dentes vão nascer só depois de 1 aninho. Mas, como eu já vim falando, normalmente os dentinhos dos bebês são agora, começam agora, nesse período, a partir dos 7 meses que começam a nascer. E alguns bebezinhos ficam um pouco mais irritados durante o nascimento dos dentes, né? Outros têm alguns sintomas, assim, de atrapalhar o sono, de ter sintomas como uma diarreia, alguma coisa desse sentido. Não são todos os bebês, mas alguns passam por isso. E isso também interfere, às vezes, no comportamento deles, né? No humor dos nossos bebês, deixando eles um pouco mais irritados. Por isso, novamente, nós precisamos ter paciência, porque os nossos bebezinhos estão passando por um momento difícil, às vezes eles não conseguem dormir e descansar o suficiente e ficam estressados, né? Eles ficam estressados, ficam cansados e tadinhos, eles não sabem nem falar direito, né? Então, nós precisamos ter bastante paciência, porque é um período difícil para eles, é muita coisa ao mesmo tempo. É descobrir... inclusive tem os saltos de desenvolvimento também, os picos, né? Que alguns bebês passam por esse período também. E isso, gente, afeta muito, muito, muito. Principalmente, às vezes, a questão do sono do bebê, né? Aquele bebezinho, às vezes, que dormia bastante, de repente não dorme mais. E aí acaba fazendo uma soneca só durante o dia, ou nem faz uma soneca durante o dia, e chega à noite e já está exausto, super irritado. Então, assim, precisamos ter paciência, precisamos ter paciência. A gente precisa reconhecer os sinais que os nossos bebês transmitem para nós. A gente precisa estar atenta a tudo que acontece. E o muito importante, é o que eu já falei e eu torno a repetir, nós precisamos ter paciência, porque é um período muito difícil para eles. Imagina, né? Se pra gente que é adulto, que tem consciência, é um período difícil, para os nossos bebês é ainda mais difícil. Então, cabe a nós ter toda a paciência e dar todo o cuidado, o suporte que eles precisam. Gente, e eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, né? A partir da coordenação motora dos nossos bebês, desenvolvem bastante mesmo durante esse período. Eles têm, assim, uma explosão de amadurecimento motor, e é muito gostoso de ver o quanto eles evoluem. No próximo vídeo eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o último trimestre do 1º ano de vida dos bebês, que é um salto de desenvolvimento muito grande. E eu espero vocês lá. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, deixe o seu comentário aqui contando um pouquinho sobre a sua experiência com o seu bebezinho, ou se você tiver alguma dúvida, deixe aqui também que eu vou adorar ler e, se puder, contribuir com você. E se você tiver alguma amiga, não deixe de compartilhar com ela. Vamos juntas crescer nesse canal. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até mais.